Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nós, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa. Hoje, domingo, estamos começando mais uma semana, mais uma lição. A lição desta semana, estamos chegando aí ao finalzinho do livro de João e esta semana vamos tratar do tema ao pé da cruz. Jesus, na semana passada, nós estudamos quando a liderança dos judeus, os principais sacerdotes, os fariseus, levaram até Pilatos e buscavam a execução de Cristo, né? Isso nós estudamos a semana toda passada. E concluímos a lição passada com o verso que dizia que Pilatos mandou fazer uma placa com o nome, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Nós concluímos esta lição. E na lição dessa semana, que tem como título Ao Pé da Cruz, vamos então para o verso síntese. O verso está no capítulo 19, versículo 21, que diz assim: os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Vejam, meus amados, o grande retrato de ontem e de hoje da cegueira religiosa que recaiu sobre os líderes religiosos. Ora, os líderes religiosos se apegavam a uma placa escrita, a letra morta. Eles se apegavam à letra morta porque estava lá Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Olha, qualquer pessoa que lesse aquilo lá entendia que Jesus Cristo nunca foi Rei dos Judeus. O Rei dos Judeus era Herodes e todo mundo sabia. Mas os líderes religiosos eram tão cegos pela letra morta, pelo cerimonialismo, pela aparência das coisas, eram tão vazios do Espírito de Deus, mas tão cheios da confusão do mundo, do vinho da Babilônia, como diz a linguagem profética do Apocalipse, que eles reprovaram uma placa que não estava dizendo nada do que eles achavam. Todo mundo sabia que Jesus não era Rei dos Judeus. Todo mundo sabia que quem dizia que Jesus se passava por Rei dos Judeus eram os seus desafetos, né? Porque Cristo, quando mencionava ter vindo para ser rei sobre o povo, não era sobre o povo judeu. Os judeus eram que deduziam que eram os judeus, né? Mas o verdadeiro povo de Deus, que é o Israel espiritual. Não era só a tribo de Judá, mas todo Israel espiritual. Ainda que o número, né, de Israel seja como a areia do mar, de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Isso estava muito claro nas Escrituras, eles sabiam disso. Mas, né, e eles diziam isso, e Cristo, quando falava nesse sentido, era o rei do povo de Deus, do remanescente fiel, do escolhido. Então, eles se apegaram porque não tinha duas palavrinhas, né? Diz assim, se dizia Rei dos Judeus. Olha só, como eles se apegam tanto à letra morta, como é que eles se apegavam a uma escrita numa placa e não prestavam atenção na escrita que dizia que um irmão não podia matar um outro, que aquele que matasse o sangue, que matasse um inocente, como eles estavam fazendo com Cristo, aí sim era o que eles deveriam perceber nas Escrituras, que matava um sangue inocente era réu de morte, derramava o sangue do inocente na terra, aquela terra o expulsaria. Foi exatamente o que aconteceu com eles. O sumo sacerdote, né, pediu a cabeça de Cristo, a morte de Cristo, pediu a vida de Cristo, no caso, né? Que ele fosse morto, crucificado. E ele, no ano 36, né, Caifás, foi morto a espada e arrastado pelo meio da cidade. Aí os romanos vieram e expulsaram todos eles de Jerusalém, porque cumpriu-se a Escritura. Se você na terra que o Senhor lhe der
você derramar sangue inocente lá, a terra vai expulsar vocês. Foram todos expulsos de lá. Diz bem claro, aqui o sangue inocente que for derramado, o seu sangue também será, se é culpado, o seu também será derramado. Olha só, eles se apegavam muito à letra morta. Eu quero trazer agora uma reflexão para os dias atuais. O que tem de teólogo teórico se apegando a uma palavrinha isolada, num versículo isolado, de um texto isolado, tudo isolado. Não, mas eu vou aqui para o dicionário grego, vou ficar nesta palavra. E a mensagem toda. Esta palavra do dicionário, ela é superior à mensagem implícita em todo o contexto? A mesma cegueira de antigamente, que fez com que toda a liderança dos judeus em Jerusalém, representantes religiosos, né, deveriam ser os representantes espirituais, mas tornaram-se os representantes religiosos do povo de Israel, né? Na verdade do povo judeu, porque eles se vangloriavam por ser daquela tribo, é como se as outras não valessem nada, né? Ora, é assim que eles viviam, assim que eles achavam. E esta cegueira fez justamente eles olharem para uma placa lá, feita por um romano que não valia nada, eles se apegassem àquilo e fossem discutir aquilo lá. Isso é religioso cego, que fica se apegando à letra morta, como tem muita gente aí, igual esses homens, guiados por internet. Tudo que alguém apresenta uma escritura nova, alguma coisa, eles acreditam, porque esqueceram o principal da escritura sagrada e estão se apegando à letra morta. Continuando, amados, vamos agora aqui para a nossa primeira pergunta. A pergunta aqui da nossa lição dessa semana, hoje, domingo, a primeira pergunta diz assim: ao pé da cruz, que fizeram os soldados romanos com as vestes de Jesus? O versículo 23 diz assim: tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando apenas a túnica. Esta túnica, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso que eles não rasgaram, né? Porque era uma peça só. E as outras roupas, que eram partes remendadas, né? Era um pedaço de pano que eles podiam descosturar ou rasgar, dividir, né? Separar. Eles fizeram, né? E justamente a roupa de Cristo foi dividida em 4 partes. Qual era essa roupa? Aquilo que ficava por cima, aquilo que porventura estava cobrindo ali a sua cabeça, uma espécie de manto, né? Ou aquilo que estava por cima da túnica. A túnica era um vestido. Até hoje os árabes usam túnica, por exemplo, né? Alguns judeus usam túnica também. Os padres usam aquilo que chama de batina, aquilo é túnica. Os cristãos, quando vai batizar, dão aquela bata, aquilo é túnica, é uma túnica, né? Tem ela de camisa, geralmente manga longa, para proteger do sol, que era os que ele usava naquela época, e também tinha de manga curta, né? Os pobres usavam mais manga curta, porque era mais tecido, era mais caro, mais trabalho. Então, eles tomaram a túnica de Cristo, que era a roupa que ficava ali por cima das vestes íntimas, né? Aqueles que usavam uma espécie de cueca, por exemplo, e aí a túnica é aquele vestido. Então, a túnica era uma peça inteiriça, feita só, não tinha como rasgar. Então, essa aí eles devem lançar sorte. Mas a outra, que fica por cima da túnica, eles fizeram o quê? Essa outra eles rasgaram em 4 partes. Veja que coisa impressionante. Veja que coisa impressionante. 4 partes. Na tipologia bíblica, na linguagem profética, né? Por exemplo, os 4 anjos estão segurando os 4 ventos para trazer um juízo sobre toda a terra. Expressões como os 4 cantos da terra é abundante na palavra profética, como uma referência em todas as direções, como tem também hoje os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, são 4, né? Então, eles dividem essas vestes numa tipologia muito clara, que aquela maldade que estavam fazendo com Cristo era uma maldade abrangente de todos os homens da terra, de todas as direções.
As vestes de Cristo deveriam alcançar o planeta todo. Aqueles que estão fazendo essa maldade e as vestes de Cristo deveriam alcançar também. Por quê? Essa linguagem espiritual, esse tipo que está acontecendo ali, né? O Senhor pega esta linguagem espiritual e deixa bem claro. No Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 3, falando a nós, a igreja de Laodiceia, a última igreja da profecia bíblica, é dito claramente, e o Senhor Jesus diz, aconselho que de mim, eles estavam tirando de Cristo as vestes, que de mim compre vestes. Olha só, vestes brancas e compridas, ou seja, linho finíssimo, vestes, né? Que as vestes, segundo Apocalipse 19:8, são a justiça dos santos, a justiça de Cristo, revestindo os santos, como ensina o apóstolo Paulo. Nós precisamos nos revestir de Cristo. Quando ele diz revestir de Cristo, é que a justiça, já que a nossa justiça, de Isaías, que a nossa justiça é como o trapo da imundícia, então a justiça de Cristo tem que revestir nós, para que cada um de nós possamos ser justificados em Cristo. Então as vestes tinham essa tipologia. Por que eles não dividiram a veste em 3 partes? Não, porque era 4 soldados. Não tem nada a ver. Ali foi realmente uma questão precisa da profecia. Porque o mundo inteiro carece da justiça de Cristo, ser revestido de Cristo, ser vestido da justiça de Cristo. Né? E a parte de baixo, que era a túnica, diz o texto bíblico aí, que eles não rasgaram, não vão rasgar aí, porque ela era um pano só. Ou seja, numa tipologia também clara de que é impossível que os seres humanos pudessem manchar ou rasgar a história de Cristo, a sua reputação, a sua justiça, os seus méritos, jamais, né? Agora, aquilo que estava por cima da túnica, aquelas vestes que estavam por cima da túnica, aquelas, né, que Cristo veio à terra, em semelhança de carne pecaminosa, semelhante a cada um de nós, era só a aparência, era o exterior, aquilo sim o homem poderia dividir. Mas o homem interior, Jesus Cristo, símbolo da túnica, o homem interior, o homem espiritual perfeito, esse os homens não convenceram ao pecado. Esse ninguém poderia rasgar a sua reputação. Esse viveu sem pecar, esse viveu em plena justiça diante de Deus e diante dos homens. E aqui nós temos essa tipologia maravilhosa, né? Olha só, os homens tentaram rasgar, lançar sorte. E aí também tem um termo, né? Um termo muito interessante, que eles vão precisar, acredito que na próxima pergunta devemos falar sobre isso, eles vão precisar lançar sorte sobre essa túnica. Porque já que ela não vai ser rasgada, quem é que vai ficar com ela? Entre os 4, tem que lançar sorte. Então, portanto, como diz a Bíblia aqui, claramente aqui, ó, dividiram em 4 partes. Em 4 partes. E, para concluir ainda, o texto diz que eles não conseguiram, né, decidiram não rasgar a túnica, porque era feita de uma única peça, e o texto, olha como acaba o texto. Presta atenção no texto. De alto a baixo. De alto a baixo. Esse termo a gente vai encontrar também, quando Cristo morre, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, numa referência claramente que vem da parte de Deus. É como se a mão de Deus rasgasse aquilo de cima para baixo, ou seja, do céu para a terra, aquele que habita nos céus em direção aos homens na terra. Quando o texto diz aqui também que a túnica foi construída de alto a baixo, olha só, justamente Cristo conhece o Pai. Cristo se relacionava com o Pai desde antes. Ele diz bem claro, o Filho que desceu do céu, aquele que desceu do céu. Ele veio de cima. O seu caráter foi construído com as coisas de cima, com aquilo que vem de Deus, com o amor de Deus, com a verdade que vem de Deus. Ele trouxe aqui para a gente, para baixo, aqui na terra, todas as palavras que ele recebeu do Pai. Ali, a sua veste de justiça é uma veste construída por Deus, da cabeça aos pés.
Olha que linguagem, né? Olha que linguagem especial nós temos aqui nas Escrituras Sagradas. Que o Senhor possa também, que nós permitamos isso, né? Que o Senhor possa justamente fazer em nós, implantar em nós da cabeça aos pés, essa mesma justiça, esse mesmo entendimento. Porque tudo começa na cabeça, né? Se o Espírito de Cristo habitar em nossa mente, todo o corpo será comandado e guiado por seu Espírito. Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje, que diz assim: que profecia se cumpriu nos soldados romanos que lançaram sorte sobre as vestes de Jesus, sobre a túnica, né, de Jesus? João 19, 24 diz assim: não a rasguemos. Não rasguemos o quê? Verso anterior. Não rasguemos a túnica. Não rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela, com a túnica. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram, diz o texto em João 19, versículo 24. Ora, por que essa questão de lançar sorte sobre as vestes de Cristo? O termo lançar sorte, aquele que ganhava, imagine que vai lançar sorte de 1 para 4 aí, né? Era quatro soldados e um deles, além de levar a primeira parte da roupa, ia levar também a túnica sozinho para si. Então, que sorte teria aquele? Na linguagem mundana, nós vamos dizer assim, olha, aquele rapaz ali é um sortudo. Ele ganhou sozinho na Mega Sena, né? Diz assim, na linguagem do mundo, ele é sortudo. O mundo acha que isso é sorte, né? Sorte, na escritura, não é ganhar dinheiro, como esses soldados aí estavam buscando ali uma sorte numa vantagem financeira, porque aquela roupa representava uma vantagem financeira, uma vantagem patrimonial, porque naquela época a roupa era um patrimônio, deixava até de herança de pai para filho. Pois bem, então, quando a Bíblia diz que lançar sorte nas vestes de Cristo, e as vestes, a sorte no sentido assim, que a pessoa era um felizardo, era uma pessoa sortuda, né? Era um felizardo, era um bem-aventurado, seria uma pessoa muito feliz, a pessoa ganharia um tesouro, um prêmio, algo nesse sentido, lançar sorte nesse sentido. A tipologia disto vai para este sentido, melhor dizendo, é que justamente quando eles lançam sorte sobre a túnica de Cristo, sobre a veste mais interior, o homem interior, o poder de Deus está no interior do homem, assim como a beleza de Cristo estava no seu interior, não na sua aparência exterior, porque até o livro de Isaías diz que Isaías 53, né? Ele não tinha aparência nem formosura e os homens escondiam dele o seu rosto, né? Diz lá. Então, não é que Jesus aqui na Terra fosse uma pessoa bela fisicamente, fosse um modelo de televisão, não é isso não. Então, ele era uma pessoa simples, humilde, que não era aquele príncipe encantado de Hollywood que vem em um cavalo branco, não, pessoa humilde. Então, a beleza de Cristo não estava na aparência exterior. A beleza de Cristo estava no interior, porque Deus não vê a aparência, diz lá 1 Samuel, acho que é 1 Samuel 7,14, né? Deus vê o coração do homem, vê o interior, vê o espírito dele, essa era a beleza de Cristo. O tempo todo Cristo falou sobre isso. Não é o homem exterior, é o interior, o tempo todo. Isso está na mensagem implícita do Santo Evangelho que saiu da boca de Cristo o tempo todo. Sempre falando contra os líderes judeus que eram como sepulcros caiados, que eram belos por fora, mas era podre por dentro. Cristo geralmente o contrário. Podia nem ser belo por fora, mas lindo, perfeito era por dentro, porque dentro dele havia o Espírito do Pai, o amor do Pai, o caráter de Deus, estava tudo ali. Tudo que é mais belo, tudo que é mais precioso, todos os tesouros estavam ali dentro de Cristo. Então, quando esses homens, prefigurando toda a raça humana dos 4 cantos da terra, eles pegam e lançam sorte, faz um sorteio na túnica de Cristo, do homem interior, está querendo dizer o que para a gente? Sortudo somos todos nós
que tivemos a oportunidade de ser revestido no interior pelo Espírito de Cristo. Então, todo homem que tem a sorte de ser vestido no seu interior, revestido por Cristo, do caráter de Cristo, do amor de Cristo, da verdade que há em Cristo, da obediência que está em Cristo, do discernimento de Cristo, do Espírito de Cristo no seu interior, esse é um bem-aventurado. Esse é um feliz. Esse homem é rico. Esse homem tem um verdadeiro tesouro. Aquele que o mundo pode abrir a boca e dizer, esse é um sortudo. Aqueles que estão vestidos. Aquele cujas vestes não foram remendadas. Aqueles cujas vestes estão inteiras. Não foi rasgada pelo pecado. Não tem a fissura do pecado. Não foi rachado, rasgado, né? Pelas dificuldades, né, que o pecado traz na vida do homem. Meus amados, que toda essa tipologia, que toda essa linguagem que acontece ali com Cristo na cruz do Calvário, mesmo vindo por parte dos romanos, que eram pagãos, que eram homens vis, claramente reconhecidos por ele mesmo como homens ímpios, os líderes religiosos chamavam, e a Bíblia também chama de gentios. Gentios no sentido de pessoas estranhas à palavra de Deus, pessoas ignorantes que não têm o conhecimento de Deus, da sua palavra, da sua doutrina, da verdade. Quando a Bíblia fala isso, ela está pondo eu e você na tipologia desses romanos. Porque todos nós, mesmo que a gente fosse judeu, mesmo que a gente nascesse numa família judia, todos nós estávamos no mundo de pecado, carecendo de um Salvador, carecendo de ser revestido da graça de Deus, da sua justiça, carecemos do seu perdão, carecemos da sua redenção e da sua salvação. Todos, sem exceção. Todos. Todos. Isso é tão claro que Paulo vai ensinar que tanto os judeus quanto os gentios precisam ser enxertados na videira que é Cristo. Os gentios enxertados, os judeus reenxertados. Todos, sem exceção. Todos carecemos de Cristo. Então, quando aqueles homens ali, romanos ali, representando toda a humanidade que se tornou mal devido ao pecado, porque Cristo morreu pelo pecado de todos, e todos eram os maus, não há um justo sequer, diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:23, 3:23 ou é 2:23, algo assim. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Então, Cristo morreu por todos, aqueles 4 soldados romanos ali, representa a mim e a você. Sortudo nós seremos, se a justiça de Cristo nos revestir. Nós não precisamos hoje lançar sorte, porque a sorte já nos foi dada. A nossa sorte é Deus, a nossa sorte é Cristo. A palavra está aí para que nós lancemos mão dela. E se lançarmos mão da palavra de Deus e começarmos a colocar em prática, acreditarmos nela, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se nós acreditarmos nela, aí é uma certeza de que Cristo nos revestirá com a sua justiça. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todos os males.